tão bonito ver, né, a vozinha dessas crianças adorando ao Senhor, uma voz doce, né, que eu creio que o Senhor deve estar muito alegre lá no céu ouvindo, né, um cântico tão puro como é o coração das crianças. Amém? Eu creio que neste culto a adoração falou profundamente ao meu coração. Tem a ver com a mensagem que nós vamos estar ministrando hoje. Eu quero que você fique bem tranquilo. Eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Eu vou estar bem calmo aqui, vou procurar me concentrar. Eu quero terminar também, depois dessa mensagem, eu quero estar aqui no altar, né, fazendo a oração aqui no altar eu vou hoje estar tratando de um assunto importante, e eu sei que todos nós eu me incluo junto, né? Todos nós que estamos aqui, sabemos que precisamos ser tratados pela palavra do Senhor, amém? E eu vou estar orando aqui hoje, né? Eu vou estar aqui pedindo para o Senhor curar a minha vida, amém? Nós precisamos ter essa ousadia de chegar até o Senhor e falar: Senhor, continua regenerando a minha vida, continua transformando, amém? Abra comigo, então, no Salmo 51. O irmão poderia colocar o título dessa mensagem, é muito importante. Eu quero que você acompanhe, né? Salmo 51, nós vamos ler o versículo de número 1 e o 2, e depois nós vamos estar lendo o versículo de número 10. Mas ainda estou aguardando aqui o irmão colocar o tema da mensagem, né, para que nós possamos ir. Ele tem muito a ver. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou dar uma resposta, né, em cima deste título dessa mensagem. E é importante porque nós vamos hoje falar verdadeiramente de prejuízos. Será que o prejuízo do passado pode interferir no meu presente? Pense nisso. O que você acha? Só aí o Espírito de Deus está sondando o teu coração. Vou repetir novamente. Será que o prejuízo do passado pode interferir no meu presente? Você pensou novamente? Deixa o Espírito de Deus sondar teu coração. Eu vou estar lendo aqui uma passagem onde que o servo do Senhor chamado Davi, ele estava vivendo um momento que ele causou prejuízo e estava sentindo um prejuízo na alma. E no Salmo 51 ele relata isso. E vamos estar fazendo a leitura, eu quero que você acompanhe. Ele começa dizendo algo importante, ele estava sentindo um prejuízo. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a grandeza da tua compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do pecado. Versículo 10. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui vai ser a resposta para aquilo que nós acabamos, né, de falar. Será que o prejuízo do passado pode interferir no meu presente? Davi diz assim ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Vamos orar. Deixe que o Espírito de Deus ministre ao teu coração. Hoje é uma noite da ministração do Espírito Santo. O Senhor quer tratar da minha vida. Hoje nós vamos falar sobre feridas, sobre questões na alma. E eu sei que o Senhor vai estar falando ao teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, entregando todo o nosso ser, para que o Senhor venha sondar as nossas vidas. Que o Senhor venha hoje olhar para dentro de nós, Senhor, e curar as nossas feridas.
Eu sei que é uma noite de restauração. É uma noite que eu quero me entregar minha vida para um tratamento nas mãos desse Deus maravilhoso. Eu sei que o teu Santo Espírito está neste local e já está trabalhando. Pai, manifesta a tua glória neste local agora, na vida de cada pessoa que está aqui e daquelas que estão ouvindo essa mensagem. Que o teu Santo Espírito, neste momento, possa estar adentrando e curando as almas aflitas, no nome de Jesus. Podei-vos assentar. Querido, como eu disse aqui, pode deixar o tema ali. É tão importante a gente estar amparado pela palavra do Senhor. E aqui nós encontramos um homem que queria um amparo nos braços de Deus. E Davi era um guerreiro, um homem valente, mas aqui ele se perdeu. Entrou em prejuízo. Ele tomou a mulher de um soldado dele. Aliás, ele provocou muitos estragos. Mas eu não estou aqui para censurar Davi, porque eu e você sabemos que nós erramos, amém? Eu não estou aqui para tacar pedra em Davi, mas eu estou aqui aprendendo com a palavra de Deus como lidar com os prejuízos. E a pergunta que eu fiz para você nessa noite: será que os prejuízos do passado podem estar interferindo na sua vida? E eu vou te responder: sim. Se as feridas estiverem abertas, olhe para mim, porque eu me incluo junto. Eu sei o que é ferida aberta. Você também sabe. Eu sei que hoje é uma noite de cura, mas como eu falei para o irmão Luciano, é uma noite de seriedade, de uma entrega ao Senhor. Sim, a Bíblia diz que as feridas abertas, elas vão interferir no nosso presente. Hoje você pode até ter tido um encontro com o Senhor, mas como nós vamos falar muito de feridas, eu quero te alertar. Talvez você parou com o processo de regeneração. Talvez você se acomodou com essas feridas que têm te incomodado ainda. E nessa noite o Espírito de Deus, Ele quer sarar você e tirar esse prejuízo. É uma coisa interessante que eu comecei a analisar, que quem é vítima de prejuízo são pessoas que sofreram dores. São pessoas que têm feridas abertas. Eu sei que todos nós aqui sofremos prejuízos. Amém? Amém? Eu me incluo junto. E há duas coisas que acontecem. Você causa prejuízo ou leva prejuízo. Você já percebeu isso? Exatamente isso. Feridas, elas trazem prejuízos para nós. E nós causamos, porque nós fomos feridos, prejuízo para alguém. Mas é uma noite de restauração. Mas eu quero te conscientizar da importância de você estar sentado. Porque Deus me incomodava muito a dizer aqui, preste atenção. Você está sentado na cadeira como eu, sou pastor, como tem pessoas aqui servindo a Deus há muito tempo. E aí a pergunta que você faz: Senhor, eu estou servindo a Ti. E por que esses prejuízos ainda falam ao meu coração? Sabe por quê? Porque as feridas estão abertas. É para isso que Deus nos chamou para esse culto nessa noite. Ele quer cicatrizar as nossas feridas. E nós temos que converter o nosso coração ao Senhor.
Nós devemos, né? Você sentou aí na cadeira, você está aqui, por isso que eu falei assim, eu quero terminar o culto dizendo que eu vou estar aqui, para um tratamento de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão feridas, e isso vem lá do passado. Mas pastor, eu vim até Jesus. Você veio até Jesus, mas você não continuou o tratamento com Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos chama a um convite nessa noite. Você está disposto a um tratamento? Não importa os anos que você tenha de crente, não importa quantas vezes você entrou numa igreja, não importa isso. Talvez você parou com o processo de regeneração, e as feridas continuam te atrapalhando, e você continua querendo uma resposta. Por isso você está falando assim, por que eu vou para a igreja e eu não encontro a minha resposta? Pois bem, nessa noite eu quero te dizer, a resposta está aqui, Jesus está aqui. Amém? A palavra do Senhor diz, quando Deus falou para o povo de Israel, dizendo assim, em Jeremias: eis que farei cicatrizar os teus ferimentos e curarei. Era um momento que Israel estava sofrendo demais, e Deus falou: vou cicatrizar, eu vou fechar a ferida. Quer dizer o que, meu amado? Que ferida dói. O que aconteceu no passado machuca a gente. E nós temos que ter essa consciência, e eu vou estar falando, te conscientizando, sabe por quê? Porque verdadeiramente nós precisamos cicatrizar as nossas feridas. Nós viemos de lares, né, que dentro desses lares nós talvez não tivemos a figura paterna ou materna que nós esperávamos. E isso cria uma dor imensa, porque nós nascemos para ser amados, mas nem sempre isso acontece. E a pergunta sua e minha nessa noite: e por que isso acontece? É porque nós ficamos afastados do Senhor, ficamos longe do Senhor. Quem, pastor? Se você olhar um pouco para a história da tua vida, se nós olharmos, você vai ver, literalmente, que se você estudar a tua história, você vai ver que às vezes o teu tataravô não teve Deus, o teu avô não teve Deus como o Senhor, o teu pai não teve Deus como o Senhor, e chegou até você o quê? Porque o Senhor é o que rega de amor. Deixa eu explicar. Não existe outro lugar para você encontrar amor, é só no Senhor. A fonte segura e genuína é o Senhor. E isso queremos. O que o Senhor está querendo dizer? Eu não estou culpando a minha geração, os meus avós, os meus tataravós, não. Eles foram vítimas de prejuízo. E obviamente, quando chegou até a mim, eu também tive prejuízos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Que literalmente, você que está aí, papai, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe uma das coisas que eu tenho analisado? O que as feridas fazem? Você já percebeu o que ferida faz? Todos nós aqui precisamos entender o que as feridas fazem. Elas criam insegurança dentro de nós. Talvez você está lidando com as tuas inseguranças constantes. Por quê?
Porque a ferida fica mexendo com você. E você às vezes parou com o processo de regeneração, de olhar para Jesus, o curador das feridas, mas você fica olhando para as feridas que estão abertas. E quando você olha para as feridas, você se torna uma pessoa insegura. É interessante a gente mostrar o quadro, sabe por quê, querido? Porque Davi aqui, quando ele estava nessa situação, ele estava tão abalado que ele não enxergou o que estava acontecendo na vida dele. Deus teve que enviar um profeta para dizer: Davi, você viu o que você fez? Você viu o estrago que você causou? E Davi não percebeu. Quando nós prejudicamos ou somos prejudicados, a única coisa que nós sentimos é insegurança dentro de nós. Por isso que nós precisamos ter o nosso coração convertido ao Senhor. Não basta nós sentarmos ou viermos para a igreja. Nós precisamos experimentar o amor do Senhor. Você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu explicar assim mais nitidamente. Eu vou abrir um pouco o leque. Se uma moça ou um rapaz tem um pai que foi severo, automaticamente essa moça é insegura, porque foi totalmente minada pela rigidez de um pai. São prejuízos. E essa moça ou esse rapaz, quando ele vê alguém falando com ele, ele já se sente inseguro. Porque vê a figura que ameaçou. Deixa eu explicar, isso aí são os medos. Isso são as feridas que são causadas, que às vezes elas nascem nos nossos lares. E não porque os nossos pais são ruins. É porque eles foram vítimas, sabe, de estragos também. E por que eu estou falando aqui? Eu estou abrindo o leque. Preste atenção, mamãe, papai. Preste atenção no que eu estou falando nessa noite. Olhe para mim, por favor. Eu estou insistindo. Muitas das vezes a gente isola e não quer ouvir aquilo que é preciso ser ouvido. Sabe, uma das características de pessoas feridas, além delas serem inseguras, elas se isolam. Elas protestam. Elas se sentem que não são amadas. Estou falando aqui da vida de todos nós. Não estou falando só da minha vida. Você vai olhar um pouquinho, você vai ver que dentro da sua casa, como teve na casa de Jefté, um jovem que foi um guerreiro valente de Israel, mas Jefté, a mãe dele foi uma prostituta. E ele não escolheu isso para ele. O pai dele, infelizmente, coitado, foi procurar uma mulher porque ele queria satisfazer o prazer dele. E assim nasce Jefté. Olha que forma que ele nasceu. Ele escolheu para nascer desse jeito, né? De uma mãe que estava procurando, talvez no braço de homens, encontrar a solução. Um homem também. E muitas das vezes nós nascemos assim. Somos surpreendidos por um berço que não tem amor. Preste atenção, mamãe. Porque não adianta você não assumir o teu papel, porque Deus está aqui para curar-nos. Amém? Amém? Por isso que a ministração ela é um pouco séria, mas ela vai ser proveitosa para ti nessa noite. E peço graça ao Espírito Santo de Deus para que você possa entender tudo direitinho. O que acontece? Você não é essa pessoa ruim que você é. É os prejuízos. São as feridas que estão dentro de você. Mas nessa noite, Deus vai nos surpreender, porque o altar de Deus está aqui e Ele cura, amém? Você crê nisso? E eu sei, literalmente, né, como Jefté,
que passou por esse processo de dor, e até os próprios irmãos rejeitaram esse rapaz. E como a vida, às vezes, as coisas não encaixam, talvez não está encaixando para você. Desde o momento que você esteve no teu lar, você teve algumas dificuldades. E hoje eu vou te esclarecer que isso daí foi tudo preparado pelo nosso adversário. E ele quer manter você ligado nessas feridas. Ele quer manter você preso nessas feridas. Porque assim, você continua sofrendo. Mas Deus está revelando o trabalhar do inimigo. Como ele processa as coisas. Sabe o que acontece? Eu estudei muito bem para dizer isso para você aqui nessa noite. O processo de regeneração, ele para às vezes na nossa vida. Sabe por que ele para? Porque nós voltamos a olhar para as feridas. A gente olha para o passado, a gente olha para os prejuízos, e aí a gente começa a ver prejuízo de novo. Aí que eu digo para você que as interferências, elas acabam vindo para o nosso dia a dia. É uma das coisas que levam uma pessoa, e eu posso dizer, quando a gente fica quietinho no nosso canto, sentindo as dores que você sente, quietinho, isolado, isso são feridas. E muitas das vezes, quando essas feridas são fortes, eu sou agressivo, ou eu sou temperamental. São duas coisas que acontecem. Ou eu sou agressivo, ninguém mexe comigo, ou eu choro demais. Isso são coisas de feridas não tratadas. Né? Eu não posso. E aquele que estanca? Ele estanca tanto que ele não chora mais porque cansou de chorar. E não resolveu porque as feridas continuam falando mais alto. Sabe o que quer dizer isso? Eu comecei a analisar, Espírito Santo, ministra meu coração. Nós paramos às vezes com o processo de regeneração porque nós queremos achar os culpados. Quem será que é o culpado? Imagina esse Jefté, que era um rapaz que Deus separou ele para guerreiro. Preste atenção. Ele falou assim: não, meu pai fez isso comigo, minha mãe, agora meus irmãos estão me jogando fora de casa. E Jefté vai lá junto com os homens, vamos dizer assim, vadios que diziam. Porque geralmente acontece isso. Depois de você sofrer tantos prejuízos, você acaba às vezes ficando perto de pessoas prejudicadas. Mas é interessante que ele ficou ali pouco tempo. Ele foi descoberto como um homem guerreiro. O que quer dizer isso, pastor? Por mais que planejaram contra a vida de Jefté, e como estão planejando às vezes, né, contra a tua vida, e quantos acontecimentos que você já somou e contabilizou que te prejudicaram. Mas eu não estou aqui para falar das questões do teu passado, não. Não é essa a proposta da palavra do Senhor. Deus quer cortar esse sofrimento. Deixa eu falar para você, você está em Cristo. Você pode melhorar muito. Sabe o que eu vejo hoje? Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Papai, mamãe, olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não consegue proteger teu filho. Você se engana. Você acha que você vai dar o melhor para o teu filho? Você se engana, como a Juliana falou. Você não consegue. Principalmente se você estiver ferido. Você vai dar muito pouco.
Você quase não vai dar nada. Sabe o que você vai dar para o teu filho? Por isso que muitos pais hoje têm dado insegurança para os filhos. Ele abraça, filhinho, isso não vai acontecer. O que aconteceu com o papai não vai acontecer com você. Isso é insegurança. Aí ele abraça tentando cercar o menino, cercar aquela vidinha tentando proteger. Você não consegue. Você não tem acesso à alma. Nem eu e nem você tem uma chave da alma. Quem tem é Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo que cura os traumas, amém? Só Jesus Cristo que cura os problemas gerados nas nossas famílias. Eu não estou aqui, como eu disse para você, para a gente ficar fazendo um apontamento de pessoas que nos prejudicaram. Não é isso. Aliás, você tem que amar. Você tem que amar aqueles que sofreram também. Mas o que é que acontece? O que eu quero ensinar nessa noite. Talvez a tua revolta, o teu lado agressivo ou o teu lado emocional, é porque você não deixou Jesus tratar da tua ferida. Ministração é quando cantar um louvor, como nós cantamos aqui hoje. Uma adoração, você pode ficar liberto de tudo isso. Mas qual é o processo? O processo, quando você chega na igreja, você fica isolado. Você está tão acostumado com os prejuízos e você não tem visto melhora. Sabe por que você não tem visto melhora? Porque você impediu o tratamento do Senhor. Se nós liberarmos para ser tratado por Deus, Deus vai continuar regenerando a nossa vida, amém? Por isso que altar é importante. Por isso que vida com Deus é importante. Por isso que o processo de regeneração, ele não pode parar. Por isso que crente não pode ficar na igreja só vindo e assistindo o culto. Ele tem que adorar, ele tem que entender a mensagem. Aí depois você chega para a tua casa, que nem falou, como é que você vai proteger? Eu fui menino sofrido, eu sei o que é isso, né? Eu fui menino sofrido, como você foi. Eu tive dificuldade, Deus curou muitas coisas na minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo ao Senhor. Eu me converti, estou me convertendo e quero mais. Eu quero mais. Mas eu estou falando aqui de pastores, que eu começava a ler livro e falava assim, olha, mulheres, né, que relatavam, né, dentro ali para o pastor e pastor escrevendo, mulheres que não conseguem olhar para o seu marido porque lembra da figura paterna ruim, feridas. E às vezes fica ali, né, batendo no marido porque vê a figura que ameaçou. Às vezes essas questões, elas ficam ali ligadas com a gente e precisa ser tratadas. Não se envergonhe não, irmão. Sabe por quê? As feridas, e eu analisando, o que são feridas? São deficiências de amor na nossa vida. Sabe o que falta para nós? É simples. Você queria ser amado. Você queria ser acariciado. Você queria ter o direito, né, de sentir as tuas emoções tratadas da forma correta. E infelizmente isso não aconteceu. Por quê? Por quê? Porque não houve conversão na tua casa. O que eu estou querendo dizer? Aonde está a tua conversão hoje? Se você quer ver teus filhos bem tratados, teu coração tem que estar convertido no Senhor. Para você terminar com as inseguranças ou com as coisas que têm dominado o teu ser, porque não existe isso não. Eu nasci assim, eu morro assim. Não existe isso. Isso não existe. O nosso Deus está para transformar cada detalhe da nossa vida. É só você pedir. A Bíblia fala, se você pedir, Ele faz. Regeneração é uma atitude de você querer. Não é só você vir para a igreja e achar que você está salvo e pronto. Não é isso. Por isso que quando a gente mexe em feridas, muitas pessoas se sentem, às vezes, ameaçadas.
Será que o prejuízo do passado pode interferir na minha vida? Será? Será que ciúmes existe entre irmãos? Será que existe ciúmes porque um pai tratou melhor um filho? Será que isso causa prejuízo, pastor? Sim, causa ferida. Papai, veja como você tem tratado o teu filho. Se tem tratado da mesma maneira, porque nós podemos estar gerando problemas dentro do nosso lar. Preste atenção, isso são ensinamentos para entender que nosso coração precisa estar convertido no Senhor. Nosso coração precisa estar convertido. Imagine quando uma criança chega até o pai: pai, você gosta de mim? Aí você pergunta: por que você está fazendo essa pergunta? Porque alguma coisa está em dúvida no coração. Alguma coisa precisa ser respondida. Mas sabe por que às vezes a gente não consegue tudo isso? Sabe por quê? Por causa das feridas. Eu não consigo enxergar. Eu fujo daquilo que eu preciso ouvir. É o isolamento, eu procuro me isolar para ver se tudo isso passa. Isso não passa, porque ferida fica. Por isso que quando Deus falou para Israel: eu vou até vocês para cicatrizar essa ferida. Eu vou até vocês, porque vocês precisam converter o coração a mim. Então o que é vir para um culto? É realmente receber a bênção da cura. Da cura. Não é culpar pessoas, isso não adianta nada. Então a questão que nós olhamos aqui, e Davi no Salmo 51, ele fala assim, no versículo 6: certamente tu me amas, e a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Amas a verdade. Claro, querido, uma possibilidade com você renovado para todos aqui. Eu garanto para você, se você andar num patamar que a Bíblia nos chama para andar, não vai acontecer os prejuízos que está acontecendo dentro da sua vida, nem na minha. Deixa eu explicar, na minha há também prejuízo. Olhe para mim. Eu também sou uma pessoa que tem dificuldades, como você. Mas eu tenho aprendido com a Bíblia e com a minha conversão com o Senhor, que eu aperfeiçoo o meu caminho. Muitas das vezes você está olhando para o pastor aqui e fala assim: o pastor, é fácil para ele ler Bíblia. Não. Eu tenho emoções, eu tive dificuldades. Mas sabe qual o segredo que eu posso contar da minha vida? Talvez os irmãos tenham, né, uma experiência diferente da minha. Foi a insistência. Eu não queria mais algo ruim na minha vida. Eu não queria mais prejuízo. E até hoje eu não quero. Eu quero galgar posições melhores na minha vida. Eu não quero viver, sabe, sempre naquele convívio que você sabe, o convívio que a gente vai tolerando ele. Tolerando. Porque não tem a outra saída. Mas Deus nos dá a possibilidade, se nós convertermos o nosso coração a Ele. Por isso que eu estou dizendo, até teve uma uma reflexão que eu fiz. Às vezes nós fazemos um apoio falso. Aí nós apoiamos em coisas falsas. Precisamos nos curar, irmão. Precisamos experimentar, porque isso aí nos traz, né, um lado chamado fortalecimento nas nossas vidas. Olhe para mim. Aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Quando nós aprendemos a olhar no olho das pessoas, olhar no olho das pessoas, e as pessoas olharem para a gente, e a gente tiver a capacidade de dizer: olha, eu te prejudiquei, mas eu não quero mais isso. Isso é grandeza. Experimentar grandeza. Experimentar coisas que os nossos pais não souberam fazer porque eles não tinham a palavra, mas você tem a palavra. Você tem a palavra com você. Os teus pais não tiveram, mas você tem que gerar
algo diferente. Nós temos que gerar. Temos que gerar alegria para os nossos filhos. Não é só abraçar ele e dizer, papai te ama. Isso não é proteção, meu amado. A proteção vem de Deus. Ensinar os nossos filhos a caminhar nos caminhos do Senhor. Ensinar os nossos filhos a andar com o Senhor. A entender da palavra de Deus. A entender dos princípios. Não deixe os teus filhos sem provarem do alimento, irmão, pelo amor de Deus. Amar. Ele levar nossos filhos aos braços do Senhor. Leve teus filhos a uma conversão. Comece a motivar teus filhos desde pequeno a uma experiência com o Senhor. Em Malaquias fala isso. Convertei os corações dos pais aos filhos, para que eu não venha ferir de maldição a terra. Que Deus está querendo dizer o seguinte: se o povo deixar de ensinar, ele vai colher frutos amargos. E ninguém gera um filho, ninguém planeja um filho para futuramente chorar. Ninguém, né? E principalmente nós que já choramos no nosso convívio. Que nem eu disse aqui, eu não nasci num berço evangélico, nem minha esposa. Nós dois tivemos dificuldades, tanto ela na vida dela, pessoal, como eu. Quando nós viemos para o Senhor, nós viemos e corrigindo a nossa vida com muita dor. Um fazendo ferida no outro porque não tinha a palavra de Deus. Eu estou falando de aqui para você, que não adianta você provocar ferida, que você está causando ferida em você e na outra pessoa. Prejuízos, eles vão se multiplicando. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem o nosso coração regenerado, transformado, nós não conseguimos perdoar. Preste atenção. Eu estou terminando. Libera perdão, meu amado. Isso aí que você tem, esse orgulho, né, que está dentro de você de não pedir perdão, isso é ferida. Chora nos... Olha, vá para casa e pense no que eu estou te dizendo. Eu acho que uma das coisas que cura a alma de um verdadeiro adorador é chorar muito. Ele chora e fala assim: Deus, eu não quero mais ser assim. Sabe como é que foi a conversão do pastor Evaldo? Não que eu fui um mau caráter, nada. Mas eu estava desiludido comigo mesmo. Porque eu pensei que eu podia fazer tantas coisas, né, que estavam na minha cabeça, e nenhuma delas eu estava conseguindo. Aí eu subi no prédio onde eu morava e gritei assim para Deus: Deus, o Senhor existe mesmo? Sabe, regeneração é isso. Mostra que o Senhor cuida de mim. A partir daquele momento, até hoje, eu sinto esse amparo. Até hoje eu sinto esse toque do Senhor. Mas eu gritei. Eu gritei dos meus prejuízos. Não é vergonha não, vergonha é carregar ferida. Vergonha é administrar as coisas ruins. Vergonha é dormir, né, com uma pessoa do lado, mas brigado. Vergonha é isso. Por quê? Por causa das nossas questões do nosso coração. Davi, ele diz isso: cria em mim um coração. Ô pastor, mas quem que estava dizendo isso? Davi. Cria em mim um homem guerreiro, um homem batalhador. Mas um homem que neste momento da vida dele falhou. Prejuízo. Ele falou assim: não sei, eu acho que eu fiz tudo de errado. Mas sabe qual a vantagem que eu vejo de Davi? É a sinceridade de se expor. O problema nosso, sabe, gente que não quer se expor. Ah, não posso me expor. Eu não posso contar as feridas minhas, não, filho. A Bíblia fala que a melhor coisa que tem é quando a gente não sente o peso. O que é isso? Eu vou falar assim: não, eu sofri mesmo. Quando você fala assim, você está sendo curado. Mas quando você fala com medo, a ferida está dominando você. Ela continua falando ao teu coração. Mas quando você fala assim: não, eu vou lutar contra essa ferida porque eu quero ser uma pessoa livre.
Aí você começa a lidar com o que você fala de você. Ninguém vai estranhar. Por quê? Porque eu era assim, mas agora Deus está me moldando, como a irmã falou aqui, a minha filha. Moldando a minha vida. Aí quando você começa a deixar Deus trabalhar, Deus funcionar na sua vida, quando você deixa Deus, né, trabalhar dentro da tua estrutura, que está toda, às vezes, toda complicada por causa das feridas, né? Aí você começa a ser suave. Eu te garanto uma coisa: todo o prejuízo que está acontecendo nas nossas vidas, eu tenho uma resposta rápida aqui para você. Eu poderia terminar a mensagem agora. É porque nós paramos com a regeneração. Você parou. Você está só porque nós, né? Quando a gente diz, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado pelo sangue de Jesus, perdoa. Vai atrás daquelas pessoas que você guarda mágoa até hoje. Lavado e remido pelo sangue de Jesus, não guarda mágoa. Fale pro teu, talvez o teu inimigo maior. Ei, isso vai fazer bem para você primeiramente. Depois para a pessoa que está lá, que está precisando ouvir isso. Libera aquela pessoa que está presa no cativeiro, porque talvez ela falou contra a tua vida e está esperando, talvez, né, que você ligue para ela para dizer, não, eu te perdoo. Mas às vezes nós amarramos as vidas das pessoas pelo orgulho das nossas feridas, para administrar. Isso aí é uma artimanha do inimigo. E aí nós dissemos que estamos curados. Sabe o que eu tenho aprendido com a Bíblia? Talvez você vai entender. Eu sempre aprendi que o homem tem que ser homem, né? Ele não pode mostrar que chora, né, pessoal? A gente é criado assim. Lá na minha terra, no Paraná, é assim. É. Você não pode mostrar que você... Não, chega os amigos... Você... Aí eu fui para Cristo. Você vai para Cristo e você fala assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer que eu não tenho força nenhuma, é Ele que me fortalece. Conversão é nele. Então eu aprendi a lidar, que é tão bom você falar que você, né, tem fragilidades. É tão bom você falar, não adianta você falar que você é forte. Não adianta. Não adianta você falar que você não chora. Você chora. Você vai chorar escondido. Pior. Aí você tapa os teus problemas para os outros não ver, pior. Mas quando você fala assim, não, né? Você trata ele com naturalidade, tem problema. Mas Jesus está curando. Jesus está mudando, como Davi diz assim, cria em mim um coração puro. Mas como Deus levanta um homem cai num erro, e esse homem pede para ele novamente a regeneração aqui. Davi pedindo, regenera-me, Senhor. Ele já estava sendo soldado de Israel. Ele já era rei aqui, irmão. Ele já estava aqui no reinado confirmado por Deus. Mas caiu. Prejuízo pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Neste exato momento você pode passar por um prejuízo. Sabe o que você tem que aprender? A não levar esse prejuízo muito adiante. Fala, não, está tudo quitado. A Bíblia diz em Colossenses que ele riscou o escrito de dívida que tinha contra nós. Então o que quer dizer com isso? Até as pessoas que causaram prejuízo para mim, ele pagou o preço. Então não tem que ficar cobrando atitude de ninguém. Temos que amar. Deixa eu explicar. Alguém está te fazendo sofrer ainda até hoje? Porque nós somos, deixa eu falar, sentimos dores. É normal sentir dor. É normal. Porque nós nascemos para ser amado, mas às vezes a gente não é amado. E a gente sente o impacto, né? Quando a gente não é amado. Mas o que nós temos que fazer? É
Fala: Senhor, dai-me do teu amor. Está faltando para mim. Dai-me do teu amor, porque está faltando para mim. Dai-me do teu amor, porque está faltando para mim. Tem hora que falta, como a Juliana falou. Às vezes falta virtude para a gente poder amar. Às vezes é um desgaste da vida. Aí você tem que ter aquela capacidade perdoadora, diferente de todos que estão aqui na terra, e fala assim: não, vamos mudar esse quadro. A palavra do Senhor ela diz que é tão importante para a gente quebrar. Uma das vezes perguntaram para mim: pastor, as cadeias hereditárias, elas podem influenciar na minha vida? A resposta, eu digo para você: se você estiver com a tua vida regenerada, cadeia nenhuma hereditária vai entrar na sua vida. Mas vou te responder aqui: se você não estiver em processo de santificação e de regeneração, há uma probabilidade grande dessa carga, por descuido, por não se converter o coração a Deus, por não se ligar o coração ao Senhor, ela pode interferir na vida dos nossos filhos. Davi, ele vai dizendo isso, e ele entende que só Deus poderia restaurar o amor que ele estava precisando. E aqui eu entro na parte mais interessante. Como o amor divino, a Bíblia fala, existe uma semente divina, né? Todo crente verdadeiro, ele tem essa semente divina, o amor verdadeiro. Quando nós conhecemos esse amor verdadeiro, nós começamos a ter uma vida restaurada. A nobreza de Cristo, ela chega até a nós. Porque o amor do Senhor, ele propõe coisas grandiosas. A palavra do Senhor, ela corta esse sofrimento. Você sabe muito bem disso. Eu quero dizer que há pessoas que hoje, e se você olhar, lados de famílias abençoadas, eu não nasci, mas eu posso dizer que eu conheço famílias que o tataravô era cristão, o avô era cristão, o pai era cristão, e tem uma geração de adoradores grande hoje. Você está aí na tua mão, você fazer a diferença. A tua família ser uma geração, se você se posicionar como, né, um adorador. Os prejuízos param. Amanhã você vai entrar para ganhar o dinheiro. O teu dinheiro vai ganhar. Você vai vir, ele vai ver ele sexta-feira. Mas você não vai saber aonde que teu filho está andando. Se Deus não cuidar, você não sabe onde a tua mulher está andando. Nós não sabemos quantos prejuízos pode acontecer na semana. Você não sabe se amanhã o Senhor, como a Juliana falou, de repente vai levar a pessoa que você mais ama, né? Que pode acontecer uma perca muito irreparável. Então, se nós não vivemos ligado neste constante amor que é Jesus Cristo, nós vamos sentir o impacto, né, às vezes de uma coisa acontecendo na nossa vida, e nós sofremos muito. Mas se você estiver ligado no Senhor,
Por mais que vierem as percas, as dificuldades, por mais que vierem os problemas que vão atravessar na tua vida, por mais que vierem os problemas financeiros, mas se você estiver ligado na fonte que é Jesus Cristo, a tua vida está sendo regenerada, um processo de regeneração, de restauração. Isso não quer dizer, meu amado, que você não vai passar pelas experiências, né, deste mundo, vai, mas você vai passar com o Senhor. Você tem sentido um impacto muito da dor, porque você tem se afastado. Às vezes a gente se afasta desse grande amigo chamado Jesus, e aí nosso coração não se converte, não se liga, aí as coisas elas não entram na engrenagem. Você está vivendo como eu não quero só viver, irmão, eu quero desfrutar do meu viver. Eu quero desfrutar de uma vida com o Senhor. E aí é uma experiência íntima com o Espírito Santo de Deus. Neste exato momento, o Espírito de Deus está agraciando você e eu. Em Isaías capítulo 58, Isaías diz algo interessante, que a cura vai brotar rapidamente quando nós ansiamos pelo processo de regeneração. E por que eu estou falando? Porque nós estamos parando com a regeneração. O que é a regeneração? É a transformação que Deus quer dar continuidade na nossa. Nós paramos a obra e estamos convivendo só com aquilo que está acontecendo no dia a dia. E tem coisas grandes que o Senhor quer fazer. Você está me entendendo? Você está me entendendo que o Senhor... Então comece a entender que o processo de regeneração, ele é maravilhoso. Esse processo tira de nós a inconstância, às vezes, do nosso coração. As dificuldades que acontecem no nosso coração. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Não é assim? Aí se você vai olhar, você fala assim: quantas vezes eu fiquei mais mal do que bem essa semana? Aí que você vai entender, que você precisa entender que Jesus não está sendo Senhor na sua vida. Ele precisa ser Senhor. Ele precisa estar dentro da sua vida. Ele não pode estar fora. Aí você fala assim: mas por que eu estou passando prejuízo se eu amo a palavra de Deus? Amar e ser regenerado pela palavra. Amar e ser transformado pela palavra. Amar e viver com o Senhor Jesus. Ele disse que estaria todos os dias conosco. Mas o problema é que nós não estamos com Ele. Eu estava ouvindo um pastor dizendo algo interessante. Ele diz assim, que ele falou assim, que tem pessoas fazendo assim com Jesus: Jesus, eu só vou até onde que eu quero. Aonde o Senhor está pedindo para ir, talvez eu não vá. Eu vou até onde que eu quero. Sabe, o processo de regeneração tem que se lançar nos braços do Senhor, confiar no Senhor, né? Crer que Ele vai dar uma grande vitória para a nossa vida. Eu não estou falando nada aqui, querido. Eu falei que essa mensagem ela tinha um cunho especial de poder abençoar a tua e a minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que às vezes a gente para o processo de regeneração, de entrega, de tratamento, Senhor. Eu sei muito bem. Deixa eu falar uma coisa para terminar. Quando eu tive uma experiência pessoal com o Senhor, eu sei o que é pecado, eu sei o que é vida, né? Quando a gente erra. Eu estava sentado numa cadeira e o pastor pregava exatamente parecendo que tudo era para mim. E ele falou assim: levanta. Minhas pernas pareciam que tinha 2 toneladas cada perna. Levanta! Eu não conseguia. Sabe o que é isso? É o peso. É o peso das feridas, dos erros. É o peso das consequências. Mas alguém chegou perto de mim e tocou nas minhas costas. Eu falei, puf! Parece que tudo aquilo caiu. Tocou nas minhas costas. Vamos lá. Às vezes, sabe o que eu quero te dizer?
Nós precisamos de ajuda, tem vezes. A coisa está tão difícil que você tem que bater, né? Às vezes você tem que pedir para alguém bater nas tuas costas, que você não consegue. O orgulho se torna tão violento na nossa vida que a gente não consegue mais pisar aqui, que é um lugar sagrado, santificado. Porque o que eu tenho? Aliás, o que eu tenho para... A gente pensa assim, o que será que eu tenho para tratar? Eu não tenho mais nada para tratar. Deus tratou de tudo. Nós somos assim tão, né? Achando que nós não temos problema se nós tratarmos o Senhor. Às vezes choramos a semana inteira quando chegamos na casa de Deus, né? Choramos a semana inteira, Deus, porque isso aconteceu, e choramos. Quando chega aqui, parece que tem aquela, eu não preciso de nada, né? Estou terminando. Isso tudo resume-se numa coisa, né? Chamada conversão. Você vem para a igreja, eu venho para a igreja. E o pastor Shed falou uma coisa interessante. Já falecido, pastor, escritor da Bíblia, diz assim que ele procurava converter o coração dele a Deus todo dia. Um homem já envelhecendo, escritor de Bíblia, ele falou: quero converter meu coração cada dia mais para Deus. Como é que pode, né? E às vezes a gente tem 2, 3 anos e acha que está tudo. Querido, sabe o que eu vejo? Para encerrar essa mensagem, como as feridas, elas interferem na nossa vida. E se nós não voltarmos rapidamente para os braços do Senhor, para Ele retomar o controle da nossa vida, nós vamos continuar levando prejuízo. Eu posso dizer, e você está sentado aqui, eu já vou te adiantar, quantas coisas boas Deus colocou na sua vida. Não, preste atenção. Quem era você na tua juventude? Quantos prejuízos você levou? Quem é você hoje sentado, tendo uma família, tendo o direito de prosseguir, educar teus filhos no caminho do Senhor, não no seu caminho? Não adianta que a tua experiência não vai levar o teu filho, né, à proteção, só o Senhor. Ficou bem esclarecido isso? É só Deus. Eu não levo a Juliana. Já cheguei a sentar com aquela moça bonita e falei assim: tô falando, mas teve vezes que ela também tô ouvindo, pai, mas deixa Deus trabalhar na minha vida. E ela já falou coisas também: pai, minha filha, o senhor podia fazer tal coisa assim, assim, com a mãe. E eu parei e ouvi. Minha filha, conversão é quando você conversa com o teu filho e dá o direito dele falar. Você não é o senhor da vida dele, não. Você tem que deixar ele falar, expor, ouvir a voz do teu filho. Você sabe o que é isso? É você se tornar amigo do teu filho. Converse, né? Valorize o presente que Deus colocou do teu lado ali. Ali tem joias preciosas, mas sabe o que eu vejo assim? Irmão, vou terminar. Leva os teus filhos para os braços do Senhor, por favor. Vou terminar dizendo essa mensagem. Você não quer prejuízo na tua casa? Leve a tua esposa para os braços do Senhor. Você não vai provar prejuízo, te garanto. A casa toda andando, buscando essa direção. É uma casa cheia de vitória. E não, é que nem você falou assim. Eu fico pensando hoje. Estou terminando. Tem mais uns 2 minutinhos. Deus tem posto tanto amor. Eu vou falar uma coisa aqui particular que eu tenho recebido de Deus. Eu tenho pedido: Senhor, me ensina a amar meu próximo. A minha oração é essa. Porque até então eu achava que eu sabia amar o meu próximo, mas eu tenho aprendido cada lição. Eu acordado para aprender, olhando para as pessoas que estão do meu lado. E cada dia eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, me dá do teu amor. Eu não quero ficar deficiente para amar ninguém. Tem tantas pessoas sofrendo neste mundo.
Eu quero aprender que você abraçando alguém que talvez está precisando de um amor, eu acho que você vai se alegrar tanto, né? E ver alguém chorando nos teus braços e falando assim: olha, você me fez bem, né? Ser amigo, ser companheiro, sabe, é isso. A gente tirar prejuízo, não causar prejuízo. Hoje Deus está gerando recursos no nosso coração. Essa mensagem, espero que ela possa ecoar no seu coração. O nosso papai, meu papai, minha mamãe falecida, foi uma mulher guerreira, uma mulher valente, lutou pelo lar dela. Minha esposa também é uma mulher valente, como há muitas mulheres valentes. Mas infelizmente, né? A minha mãe, ela pôde usufruir da bênção da salvação bem na velhice dela. Enquanto nós estamos jovens hoje. Ela, depois de uma certa idade, que ela experimentou e mudou muito a vida dela, do meu pai. E nós estamos aqui, estamos experimentando de Deus. Esse processo, ele é lindo. Eu quero que Deus dê continuidade. A palavra do Senhor, ela corta, né? A palavra diz assim, ela é corta e ela é eficaz. Nessa noite foi falado de algo importante. Eu sei que Deus está te fortalecendo, você que está sentado aí. Eu tenho certeza que algo de grande aconteceu na tua vida. Nós vamos estar ouvindo um hino. E logo em seguida, se você se sentiu tocado pela essa mensagem, eu vou estar aqui de joelhos no altar de Deus. Se você quiser acompanhar, eu vou estar orando, né? Mas nós vamos ouvir primeiro esse hino. Você fique nessa liberdade, né, de deixar o Espírito de Deus ministrar ao teu coração. Amém?